Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Nessa noite eu quero abordar esse tema tão importante, pelo menos nesse momento, que está ardendo em meu coração, que é o tema da heurística intelectual. Coadunando com o que eu escrevi no Colóquio, parte 5, Colóquio Ferreriano, quem quiser dar uma olhada depois, só acessar aí o Colóquio Quadrante. Eu estou, nesse momento, desenvolvendo uma série de ensaios que tem por título Colóquio Ferreriano. De modo geral, será uma análise da obra do Mário, desde os primeiros livros até a Mathesis Megich. Meu intuito é escrever ensaios, claro, ao meu modo, ao modo quadrante, ao modo filosófico quadrante, isso é claro, mas analisar as obras do Mário, tentando captar o que eu acho que é importante ser captado. Claro, a partir dos modos quadrantes. Enfim, e eu já fiz algumas análises do livro Homens da Tarde, Filosofias da Afirmação e da Negação. Estou agora fazendo sobre o curso de integração pessoal. E vou crescer com, usando a própria semântica ferreriana, os ensaios seguirão a lógica crescente. Então, depois que eu terminar esses livros, ou seja, os livros que eu digo livros prolegômenos do Mário, né? Homens da Tarde, Filosofias da Afirmação e da Negação, curso de integração pessoal, Invasão Vertical dos Bárbaros e curso de retórica, eu começarei a analisar as obras, vamos dizer, mais densas do Mário, começando por filosofia e cosmovisão, né, até chegar em filosofia concreta. Depois analisaremos a obra intermediária do Mário, que acredito ser de grande ajuda para os campos aí da historiografia, da sociologia, da própria teologia. E por fim, terminaremos na Matesis, onde analisaremos aí a sabedoria da unidade, a sabedoria das leis eternas, tratar de esquematologia, a sabedoria do ser e do nada. Então, de fato, meu intuito com esse blog, pelo menos nos próximos 2 anos aí, é escrever ensaios mais simples, tentando ser sucinto, captando aquilo que eu acho importante da obra ferreiriana. Acredito que eu tenha respaldo para tal, e acho isso muito importante até para a divulgação da obra do nosso filósofo, e abordar a obra do Mário com uma outra linguagem, uma linguagem de um outro esquema filosófico, ou seja, o esquema da filosofia quadrante. Isso é muito importante. Pegar um filósofo, outro filósofo, pegar um filósofo e analisar a partir do seu esquema filosófico, claro, sem traí-lo, sem transformar o seu esquema filosófico num sistema herético, filosoficamente falando. Enfim, então, dito isso, na parte 5 eu estou analisando ali o curso de integração pessoal, e no prólogo do livro curso de integração pessoal, o Mário ele disse algo bem interessante que chamou a minha atenção. Veja o que ele disse: durante os meus anos de magistério como professor particular, fui muitas vezes procurado por pessoas aflitas, angustiadas, que buscam um lenitivo para suas almas magoadas, doridas de tantas preocupações, desencantos e amarguras. O Mário aqui ele é bem cirúrgico na sua análise. Por quê? Porque de fato a cultura brasileira é uma cultura que desordena o caráter do indivíduo. Caráter no sentido caracterológico, caráter no sentido espiritual. O espírito do indivíduo aqui no Brasil ele é destronado, destruído, despedaçado, levado à bancarrota. Então, fortalecer o espírito é muito importante na cultura brasileira. E a cultura brasileira tende a uma desordem muito grande. O tempo todo nós estamos sendo atacados do corpo ao espírito,
do tempero, ou seja, nossos temperamentos, ao nosso caráter. O tempo todo estamos sendo atacados. Não é de hoje. Não é de hoje. Enfim. Eu quero ler aqui o que eu escrevi, depois, de fato, fazer um comentário rápido sobre o tema proposto, né? A erística intelectual brasileira. Veja o que eu disse. Ou melhor, o que eu escrevi. É assim que o Brasil cultural deixa-nos. Preocupações mesquinhas, seres do desencanto. Não sabemos quem fomos e quem seremos. O Brasil deu-nos uma angústia amargosa. Aqui os sujeitos, como disseram o Gatão e o Palhaço, os brasileirinhos, são as angústias das 3 raças tristes. A amargura destruidora de mundos lança-nos no materialismo dielista, porque no Brasil Deus é uma nota de 100. Um desencanto importante é o culto à burrice. Ajoelhamo-nos diante dos diplomas. Para que tanto livro? Nem bacharel tu és. Para que tanto livro? Nem concursado tu és. Para que tanto livro? Nem rico és tu. Se falar das invejinhas, o brasileiro invejoso do intelecto ativo é uma regra. Resta a solidão. Resta ser homem da noite. A cultura brasileira é viciosa. Não há o amor às grandes coisas. Aqui houve a destruição de um Bruno Tolentino. Esqueceram o Mário, desprezou o Flúcio. Poucos sabem quem é o trovador Elomar Figueira Melo. Esse país tornou-se um eterno carnaval. Ser festeiro com uma brama nas mãos é a ordem e a lei. Precisamos, para estudar fisionomia e caracterologia própria, entrar no quarto da solidão. Necessitaremos calar o mundo e colocar-se no silêncio da noite. Quer ser santo? Fujas tu das monstruosidades brasileiras. Veja, esse texto aqui, ele é bem importante porque vai abordar aí os vários vícios da cultura brasileira. E no meio intelectual, dito intelectual, seja de direita, esquerda, etc., e não tenham na mente de vocês que intelectual é sempre algo ordenativo, porque existe no Brasil e no mundo inteiro, né, claro, mas no nosso caso aqui específico, no Brasil, existem intelectuais que são da desordem. É intelectual por quê? Porque está trabalhando com conceitos abstratos, construções conceituais abstratos, está trabalhando no campo intelectivo, etc. Então, não tome o conceito intelectual no sentido ordenativo. Nem todo intelectual é ordenativo, é concreto, é da afirmação, do sim, é positivo. Então, que isso fique claro. Então, os intelectuais no Brasil, eles tendem a uma desordem muito grande. O Olavo, no COF, ele nos dá um conselho muito importante. Voto de pobreza em matéria de opinião. Esse voto eu levei, de fato, a sério. Para me falar de um assunto, eu tenho que ter passado alguns anos analisando, estudando, lendo aquele assunto. Caso contrário, não omitirei opinião. E isso é o mínimo que um intelectual deve ter. Ser sincero consigo e com o outro. Então tem coisas que eu não sei e eu tenho que ser sincero com o outro. Muita gente me procura e pergunta assuntos que até li de terceiros, tenho conhecimento aqui e acolá, mas não tenho um aprofundamento. Então eu não tendo a emitir opinião e sou simples e rápido na resposta sábia que muitos têm evitado dar. Não sei. Pessoas com menos estudos, por exemplo, chega alguém que tem menos estudo que eu, mas estudou algo específico em algum campo, e chega até a minha pessoa e pergunta sobre determinado assunto.
Eu tenho certo conhecimento daquele assunto, mas não tenho um aprofundamento. Então é obrigação minha de dizer para aquele indivíduo: eu não tenho domínio suficiente desse assunto para te dar um auxílio. Esse é um ponto importante. Bom, se o outro que está do outro lado, ele achar isso um problema, sábio não és. Então, uma coisa que a gente tem que entender é justamente esse conselho de Olavo de Carvalho. Em matéria de opinião, vamos dar um voto. Vamos analisar primeiro. Vamos nos aprofundar primeiro. Voto de pobreza em matéria de opinião é uma obrigação urgente para aqueles que se dizem intelectuais no Brasil. Então todo mundo é especialista em alguma coisa hoje. Todo mundo quer opinar em alguma coisa. Quantas e quantas pessoas têm me perguntado o que você acha? E olha aqui, gente, que eu sou professor de geografia. Estou quase todos os dias falando desses assuntos. Geopolíticas. Muita gente pergunta o que eu acho da guerra da Ucrânia contra a Rússia, da guerra de Israel. Claro, eu tenho algumas opiniões teologais, mas isso não me dá o respaldo suficiente para omitir alguma opinião. Então eu não vou omitir opinião. Eu estava até querendo usar o meu canal de YouTube para falar de assuntos políticos, para ver se cresce, mas foda-se, eu não vou fazer isso. Deixa lá ter 200 inscritos. Se for para ter 200 inscritos e eu manter uma coerência naquilo que eu estudo, irei manter. Se for para mim não ser lido por ninguém, se for para mim não ser conhecido, morrer no ostracismo, eu irei fazer. Eu já fiz um voto perante Deus. No meu primeiro livro, o Filosofia Quadrante, volume 1, onde eu estou trabalhando a filosofia, um diálogo, né, com a filosofia neocosmonômica ou cosmonômica, né? Neocosmonômica é aquilo que eu me considero, onde eu estou dialogando com a filosofia cosmonômica do Doiver. No último capítulo eu falo isso. Eu vou escrever isso aqui não porque quero ser famoso, quero ganhar dinheiro, etc. Não que isso seja ruim. Ninguém aqui é louco de dizer que dinheiro é ruim. Mas é relativo, não é absoluto. Então, eu vou escrever isso aqui porque o meu espírito passou anos e anos estudando isso, ele anseia em colocar isso no papel, ele anseia colocar isso para fora, e se somente Deus tiver acesso a isso e mais ninguém, basta. Quando você tem essa iniciativa no seu espírito, já era, nada vai te derrubar, muito menos uma cultura. E muitos indivíduos que se dizem intelectual no Brasil são destruídos no seu espírito porque não passou por esse preparo, não passou por esse deserto, não foi como Elias entrou na caverna da solidão. Ou seja, temos que passar pela experiência dos homens da noite, a solidão, sozinho, sem ninguém, e a cultura brasileira acaba nos impondo isso. Só que muitas das vezes nós queremos sair falando. E aqui vem o ponto da erística. O que é erística? Erística diz respeito à disputa. Ou pode ser traduzido também, erística vem do grego eristikon, que significa disputa ou controvérsia. Então, aquele que tende ao eristikon, ele ama, é aquele indivíduo, aquele sujeito que ama a disputa, que ama a controvérsia. Só que no Brasil, essa disputa e controvérsia não é uma disputa, uma controvérsia em relação à busca pela verdade. Aqui, as pessoas se engajam numa controvérsia buscando um prazer momentâneo de polemizar apenas. Ou seja, são fofoquinhas, disputinhas
quantos e quantos canais, quantos e quantos ditos intelectuais de todos os tipos, de todas as classes, nesse momento no Brasil não estão assim. Não estão buscando a verdade, mas estão buscando apenas um prazer sensitivo. Ou seja, estão reduzindo a intuição intelectual a apenas uma dimensão instintiva, animalesca do prazer pelo prazer. A controvérsia pela controvérsia, sem, de fato, mirar na verdade. Então, quando vem algum indivíduo e tente discordar de mim, eu não tendo a debater e a ficar... Cara, para me debater com alguém tem que ser uma questão muito séria e, de fato, eu e o outro estarmos buscando a verdade. Então esse é o ponto. Vamos fechar a porta. Lembra de Jesus? O que Jesus disse? Fecha a porta do seu quarto. Fala em secreto com o Pai. Toda essa desordem da cultura brasileira que nos deixa amargurados, caídos, deprimidos, ele só pode ser enfrentado com o poder do Espírito. E eu só obterei o poder do Espírito se eu nutrir uma vida em secreto. Eu mesmo passei 15 anos sem conversar com ninguém. 15 anos sozinho, aqui na Bahia, no Nordeste, sem conversar com ninguém. Eu de 15 anos, não, 13 anos, porque de 2 anos para cá, eu passei a manter contato com outras pessoas. Mas ainda assim, meu contato com outras pessoas é para nichos pequenos. Então, é isso que nós temos que entender. Não cair nessa heurística intelectual brasileira de querer disputinhas, polêmicas safadas, gente que não está em busca da verdade, apenas polemizar. Fuja dos falsos polêmicos. Eu só defendo a polêmica a partir do momento que você se colocar como um milis res. O que é o milis res? Milis é soldado, do latim, significa soldado. Res, coisa. Quando você um dia se colocar verdadeiramente com seu espírito sincero como soldado da realidade, a luta pela verdade, aí sim você pode disputar. Porque você não está disputando por um prazer momentâneo de engajamento, de polêmicazinhas, de Instagram, YouTube, de videozinhos. Não. Você está se colocando diante a verdade. Quando você defende a verdade, você está colocando-se diante de Deus. Porque toda verdade é a verdade dele. Não para você se achar o gostosão, o bam. Eu sou o gostoso. Eu escrevi isso. Dane-se. Dane-se quantos livros eu escrevi. A questão é a verdade. Dane-se se sou ou não um filósofo. Tudo isso é tão pequeno perto da verdade de Deus. É um nada. É palha. São Tomás de Aquino teve uma revelação extraordinária. Ele disse: tudo que eu fiz é palha. Não que tem valor, mas quando ele olha para o transcendente, para o primeiro princípio, tudo que ele fez é palha. Tudo que os filósofos, todas as verdades captadas, é um nada perto de Deus. Isso é ter consciência de imortalidade. Por isso o Olavo dizia para termos consciência de imortalidade. E o indivíduo
que não tiver essa consciência de imortalidade, ele não terá esse senso de busca pela verdade e provavelmente vai ser engolido pela essa cultura brasileira da mesquinharia, da safadeza, da polêmicazinha, da fofoquinha, do jeitinho brasileiro que é demoníaco. Então é isso. Fuja desta erística intelectual brasileira que tem dominado, isso é triste, mas tem dominado aí os ditos alunos do Olavo. Tem dominado. Muito triste. É raro você achar um aluno sólido do Olavo que fez o dever de casa. É raro. Tem, claro que tem. Mas é raro.